deste documentário, nosso intuito é te ajudar a compreender um pouco mais sobre o que foi o nazismo. Como um dos eventos mais sombrios da história humana, exige um pouquinho mais de uma compreensão mais aprofundada para que a gente possa aprender com os erros do passado. Ao entendermos as suas origens, ideologias e consequências devastadoras, somos capazes de conhecer os perigos do extremismo, da intolerância e do ódio. Compreender o nazismo nos ajuda a promover a paz, a igualdade e a valorização dos direitos humanos, garantindo que tais atrocidades não se repitam. É um lembrete constante de que devemos permanecer vigilantes contra qualquer forma de ideologia opressora e defender os valores fundamentais da humanidade. A ascensão do nazismo na Alemanha foi facilitada pelas condições socioeconômicas e políticas da época, como a crise econômica após a Primeira Guerra Mundial e a humilhação do Tratado de Versalhes, a instabilidade política e o descontentamento popular. Além disso, a propaganda eficaz, a habilidade oratória de Adolf Hitler e o apoio de grupos poderosos, como a elite industrial alemã e os militares, contribuíram para o sucesso do movimento nazista. Bom, a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, ela teve um período conhecido como República de Weimar. Também foi marcado por uma série de desafios. O primeiro desafio a gente tem o Tratado de Versalhes, no qual a Alemanha ela foi forçada a assinar o tratado, restringindo seu exército, também exigindo a entrega de seus territórios e impondo pesadas reparações da guerra, né? Bom, em segundo plano a gente tem a crise econômica devastadora que a Alemanha enfrentou em 1920, quando o valor do marco alemão ele despencou muito rápido, tornando o dinheiro praticamente inútil. As pessoas enfrentaram muita dificuldade, como para comprar alimentos e bens básicos, e suas economias basicamente evaporaram. Bom, em terceiro a gente tem a estabilidade política, né? Porque basicamente a República de Weimar ela era uma democracia parlamentar. Foi caracterizada basicamente pela fragmentação política, que eram os múltiplos governos e partidos competindo pelo poder, que levou os governos frequentemente instáveis e incapazes de enfrentar os problemas do país. O Partido Nazista teve sua origem em 1919 na Alemanha e foi fundado por Anton Dressler, um operário jornalista que buscava promover ideias nacionalistas e antissemitas. Dressler se tornou o líder inicial do partido, que inicialmente era conhecido como Partido dos Trabalhadores Alemães. Em 1920, Adolf Hitler, um ex-soldado austríaco, juntou-se ao partido e rapidamente ganhou destaque devido à sua eloquência e habilidade de liderança. Com sua retórica inflamada e visão política radical, Hitler assumiu o controle do partido em pouco tempo. Sob a liderança de Hitler, o partido foi renomeado como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, mais conhecido como Partido Nazista. Hitler implementou uma agenda política baseada no nacionalismo extremo e antissemitismo, que atraiu seguidores favorosos. A chegada de Hitler ao poder marcou o início de um dos períodos mais sombrios da história mundial, com o nazismo se tornando uma ideologia dominante na Alemanha e resultando em uma consequência devastadora durante a Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler consolidou seu poder na Alemanha através da sua personalidade, que era carismática, retórica e nacionalista. Ele também fez a utilização da propaganda para ganhar apoio popular. Ele era um orador habilidoso, que era capaz de inflamar as massas com discursos apaixonados e cheios de energia. A sua mensagem política, ela se baseava no nacionalismo extremo e tinha uma ênfase também na superioridade alemã, na necessidade de restaurar a grandeza da nação. Ele usou a propaganda para difundir essa mensagem e criar uma imagem idealizada de si mesmo, como um líder forte e carismático. A propaganda nazista, ela foi projetada para apelar às emoções das pessoas e incluir nelas um senso de identidade nacionalista. Isso incluía a criação de alguns slogans cativantes, e dentre esses slogans tinha o seguinte: um povo, um império, um líder, bem como o uso extensivo de imagens e símbolos patrióticos. Também é importante ressaltar que o Hitler ele usou a violência e a intimidação para poder silenciar seus oponentes políticos e também consolidar o seu poder. O Partido Nazista ele criou sua própria força paramilitar, as SA, que foram usadas também para intimidar os adversários políticos do partido. Então, em resumo, o Hitler ele consolidou seu poder na Alemanha através da combinação da sua personalidade carismática, retórica, nacionalista e a propaganda eficaz. Ele também
realizou isso apoiado pela violência e a intimidação dos oponentes políticos, como eu já citei um pouquinho antes. A visão da raça ariana era uma ideologia central do Partido Nazista, que promovia a superioridade racial dos arianos e a necessidade de purificar a raça alemã. Hitler e outros líderes nazistas acreditavam que os arianos eram uma raça superior, com atributos físicos e mentais superiores aos de outras raças. Essa ideologia foi usada para justificar as políticas éticas e religiosas da nação, expurgando aqueles que eram considerados impuros ou inferiores. A ideologia da superioridade racial dos arianos foi uma das principais ideias do Partido Nazista, usada para justificar políticas discriminatórias e agressões militares. Essa visão extremista teve consequências devastadoras para milhões de pessoas em toda a Europa. Essa visão da raça também foi usada para justificar a expansão territorial da Alemanha, com o objetivo de criar um império pan-germânico, que abrangesse todos os povos de língua germânica. Esse objetivo levou à invasão da Polônia em 1939 e ao início da Segunda Guerra Mundial. O antissemitismo desempenhou um papel central na ideologia do nazismo, liderado por Adolf Hitler. Os nazistas promoveram uma intensa hostilidade contra os judeus, culminando no Holocausto. O nazismo propagou uma ideologia antissemita baseada em preconceitos, pseudociência e ódio irracional aos judeus. Essa disseminação do ódio resultou em perseguição, discriminação e finalmente no Holocausto, que continua sendo um dos eventos mais sombrios da história mundial, servindo como lembrete contundente dos perigos do fanatismo e da intolerância. Eles difundiam mitos e estereotipos negativos sobre os judeus, retratando-os como conspiradores que controlavam finanças e mídias, promovendo uma visão distorcida e perigosa. Utilizavam intensamente a propaganda para desaminar o antissemitismo. Isso incluiu filmes, panfletos, reposições e mídias. Os nazistas implementaram leis antissemitas, como as leis de Nuremberg, que restringiam os direitos civis e econômicos dos judeus, segregando-os da sociedade alemã com o objetivo de marginalizar e isolar os judeus. A eugenia é uma teoria que busca melhorar a qualidade genética da população. Essa teoria ganhou popularidade no início do século XX e muitos países, incluindo os Estados Unidos, implementaram políticas de esterilização forçadas para prevenir a reprodução de pessoas consideradas indesejáveis. No entanto, o exemplo mais extremo e infame de políticas de eugenia foi o programa nazista de esterilização e eutanásia. Durante o regime de Adolf Hitler na Alemanha, a eugenia foi amplamente utilizada como justificativa para a eliminação de grupos minoritários considerados inferiores. O programa nazista começou com uma esterilização forçada de pessoas consideradas hereditariamente doentes. Em 1933, por meio da Lei de Prevenção de Descendentes Geneticamente Doentes, estima-se que cerca de 400 mil pessoas foram esterilizadas na Alemanha entre 1934 e 1945. Essas políticas eram baseadas na crença nazista de que a raça ariana era superior e de qualquer pessoa não atendesse a esse padrão deveria ser eliminada. No entanto, essas políticas representaram violação flagrante dos direitos humanos fundamentais, em particular o direito à vida e à igualdade de todos perante a lei. A experiência trágica do programa de esterilização e a eutanásia nazista mostrou o perigo de políticas de eugenia, que podem facilmente ser instrumentalizadas para discriminação, genocídio e violação de direitos fundamentais. No entanto, é importante lembrar a história para que possamos aprender com os erros do passado e garantir que violações semelhantes não ocorram novamente. A Gleichschaltung é um termo alemão que significa coordenação e foi um processo implementado pelo Partido Nazista após a ascensão de Adolf Hitler ao poder em 1933, com o objetivo de unificar e controlar o Estado alemão de acordo com os princípios e ideologias nazistas. O processo começou logo após a nomeação de Hitler como chanceler da Alemanha, através de uma série de medidas legais e políticas. Uma das primeiras medidas foi a promulgação do decreto do incêndio de Reichstag, que suspendeu várias liberdades civis e permitiu a repreensão e perseguição política. Partidos políticos concorrentes foram suprimidos, incluindo o Partido Comunista Alemão e o Partido Social Democrata.
Além disso, organizações independentes como sindicatos, associações profissionais e grupos sociais também foram absorvidas ou controlados pelo partido. O objetivo era eliminar qualquer forma de influência ou poder que não estivesse diretamente alinhada com os princípios nazistas. A imprensa e os meios de comunicação também foram submetidos ao controle nazista. Jornais, rádios e editoras foram censuradas e utilizadas como veículos de propaganda para disseminar a ideologia nazista e promover a imagem do partido. Ambas as organizações utilizavam técnicas de espionagens, interrogatórios violentos, torturas e execuções sumárias para atingir os seus objetivos. Através da coleta de informações, a política secreta e a Gestapo eram capazes de identificar os indivíduos que representavam ameaça ao regime nazista, como judeus, comunistas, homossexuais, ciganos e outras minorias. Os indivíduos considerados inimigos do Estado eram levados a campos de concentração e extermínio, onde eram submetidos a condições desumanas e muitas vezes mortos em câmaras de gás. Em resumo, a política secreta e a Gestapo foram dois dos principais instrumentos utilizados pelo regime nazista para manter o controle da população e eliminar qualquer forma de oposição ao governo de Adolf Hitler. Vou explicar sobre os campos de concentração. Os campos de concentração e trabalho forçado foram uma das principais ferramentas utilizadas pelo regime nazista para perseguir, torturar e exterminar seus oponentes políticos, bem como minorias étnicas e religiosas. Então eles tinham meio que um alvo para isso. Os campos de concentração eram locais onde os prisioneiros eram submetidos a condições desumanas, incluindo trabalho forçado, fome, doenças e abusos por parte dos guardas. Esses campos foram criados para encarcerar e exterminar judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência física, mental e outros grupos considerados indesejáveis pelo regime nazista. E os prisioneiros eram meio que obrigados a trabalhar em condições extremamente precárias, muitas vezes em minas ou fábricas que produziam bens para a guerra. Eles não recebiam salários e eram mantidos em condições desumanas de vida. Muitos morriam de exaustão, fomes ou doenças relacionadas às péssimas condições de higiene. E, além disso, muitos prisioneiros também foram submetidos a experiências médicas cruéis e desumanas pelos nazistas. Essas experiências incluíam desde testes como drogas até operações sem anestesia. Então era algo bem desumano que eles sofriam nessa época pelos guardas também. A homossexualidade foi criminalizada na Alemanha nazista e os homossexuais eram alvo de perseguição à prisão. Muitos homossexuais foram enviados para campos de concentração, onde enfrentaram condições terríveis de tortura. Além dessas minorias, outros grupos, como testemunhas de Jeová, dissidentes políticos e pessoas consideradas racialmente inferiores, como afro-alemães e pessoas de ascendência polonesa ou eslava, também foram perseguidos e descriminalizados. A solução final resultou em números estimados de 6 milhões de judeus mortos. Esse genocídio horrível deixou um legado de traumas, dor, devastação e ainda afeta as comunidades judaicas. No presente, é fundamental lembrar das vítimas do Holocausto e honrar suas memórias, através de monumentos, museus, eventos educacionais, como forma de garantir que a história não seja esquecida e que as lições do passado sejam aprendidas. A luta contra o antissemitismo, o racismo e outras formas de discriminação continua sendo a responsabilidade coletiva. Os horrores do Holocausto referem-se aos eventos sombrios que ocorreram durante o regime nazista na Europa entre 1941 a 1945, resultando na perseguição, prisão, transporte e extermínio em massa de aproximadamente 6 milhões de judeus. A narrativa de resgate e resistência destaca os esforços corajosos de indivíduos, grupos e organizações que se opuseram ao genocídio nazista. Isso incluiu uma tentativa de resgate de judeus por meio de operações clandestinas, como contrabando para fora de zonas ocupadas, o fornecimento de documentos falsos e abrigos secretos. A resistência também envolveu atos de revolta e oposição armada em campos de concentração, guetos e outros locais de opressão.
Explorar esse tópico é essencial para compreender a profundidade da crueldade humana, mas também a força da perseverança e da solidariedade. Honrar as vítimas e reconhecer os heróis que lutaram contra a brutalidade do Holocausto. As causas da guerra são complexas e multifacetadas, mas algumas das principais razões incluem: primeiro, Tratado de Versalhes, que impôs pesadas sanções à Alemanha, incluindo a perda de territórios e imposição das reparações econômicas. Segundo, a ascensão do nazismo. O partido nazista ganhou popularidade na Alemanha na década de 1930. Hitler promoveu uma ideologia de superioridade racial. Muitas nações ocidentais adotaram uma política de apaziguamento em relação à Alemanha nazista, na esperança de evitar um novo conflito. Isso permitiu que Hitler anexasse territórios sem enfrentar uma resposta militar significativa, como ocorreu com a anexação da Austrália, a invasão da Polônia. Em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, marcando o início oficial da Segunda Guerra Mundial. Isso ocorreu após a assinatura do pacto entre a Alemanha e a União Soviética, que incluía uma cláusula secreta de divisão da Polônia. 5. A agressão japonesa. O Japão, buscando expandir seu império na Ásia, invadiu a China em 1937 e, posteriormente, expandindo suas ações militares para outra parte da Ásia, como Indochina e Filipinas. Isso levou a tensões com os Estados Unidos e outras nações ocidentais. Esses eventos e fatores culminaram o início da Segunda Guerra Mundial, que se tornou o conflito mais mortífero da história, resultando em milhões de mortes e devastações em todo o mundo. Durante o período do regime nazista na Alemanha, Adolf Hitler e seu partido buscaram uma política expansionista agressiva, visando conquistar territórios e recursos para fortalecer o país e estabelecer sua ideologia racial superior. Essa estratégia expansionista envolveu tantos ataques militares quanto anexões políticas de diferentes países. Uma das principais estratégias da expansão nazista foi a anexação da Austrália, conhecida como Anschluss, em 1938. Hitler desejava unir todos os alemães em um único estado, e essa ação se mostrou popular entre muitos austríacos. A ocupação da Austrália foi realizada sem grande resistência, o que incentivou Hitler a obter novos territórios. Com o avanço da guerra, os nazistas também promoveram a ocupação de países do leste europeu, como Romênia, Hungria, Bulgária, Grécia e Iugoslávia. Esses territórios foram subjugados e controlados através de governos colaboracionistas ou diretamente pela máquina nazista. Em todo esse processo, os nazistas utilizaram táticas brutais de guerra, como bombardeios aéreos, invasões terrestres, massacres, deportações em massa e perseguições étnicas e religiosas, culminando no Holocausto. Em resumo, as estratégias expansionistas nazistas foram marcadas pelas invasões, anexões e ocupações de diversos países, resultando em uma das guerras mais devastadoras da história e inúmeras atrocidades em busca do regime nazista pelo espaço vital e a imposição da sua ideologia racial. Inferiorizam e oprimiram milhões de pessoas, deixando um legado sombrio e traumático. A derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial marcou o colapso do regime nazista e o final de um período de devastação e horror. Após a rendição alemã, em maio de 1945, teve início a ocupação aliada do país com as forças dos Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França, assumindo o controle das diferentes regiões. Durante a ocupação, os aliados buscaram desmantelar o governo nazista, desmilitarizar o país e estabelecer um novo sistema político. As leis e instituições nazistas foram abolidas
e esforços foram feitos para reeducar a população alemã sobre os horrores do nazismo e promover a democracia. Um dos aspectos mais importantes dessa fase pós-guerra foi o julgamento dos líderes nazistas responsáveis pelos crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Os julgamentos de Nuremberg foi uma série de tribunais militares internacionais realizados entre 1945 e 1946, na cidade de Nuremberg, Alemanha. Nesses julgamentos, 24 líderes nazistas foram acusados e processados pelas atrocidades cometidas durante o regime. Entre eles estavam Hermann Göring, Rudolf Hess e Albert Speer, e muitos outros. Os crimes incluíram genocídio, assassinato em massa, experimentos médicos em seres humanos e perseguições sistemáticas de grupos étnicos. Os julgamentos foram um marco significativo e histórico da justiça internacional. Pela primeira vez, indivíduos foram responsabilizados por crimes contra a humanidade em um tribunal internacional. Os principais estabelecidos em Nuremberg, como o conceito de responsabilidade individual, influenciaram a formação do Tribunal Penal Internacional e outros tribunais internacionais posteriores. Quanto às punições, alguns líderes nazistas foram condenados à morte, enquanto outros receberam penas de prisões. Além dos julgamentos de Nuremberg, muitos outros processos aconteceram nos anos seguintes, visando responsabilizar não apenas os líderes nazistas, mas também membros da SS e entre outros envolvidos nos crimes cometidos durante a guerra. Essas punições serviram para estabelecer um precedente importante na busca por justiça e para enviar uma mensagem clara que atrocidades em massa não seriam toleradas impunemente. A reconstrução pós a Segunda Guerra foi um processo complexo que envolveu esforços políticos, sociais e econômicos significativos. A Alemanha ela foi dividida em zonas de ocupação após a derrota em 1945, onde as ocupações eram americana, britânica, francesa e soviética. A divisão refletia as tensões entre as potências aliadas vitoriosas, especialmente os Estados Unidos e a União Soviética, que eram as que deram mais conflito. Outro tópico foi a Guerra Fria, onde as tensões da Guerra Fria levaram à separação permanente da Alemanha, em duas partes de duas nações distintas, no caso. A República Federal Alemã, que era a Alemanha Ocidental, apoiada pelos Estados Unidos, e a República Democrática Alemã, que era a Alemanha Ocidental, sob influência da União Soviética. Bom, o Plano Marshall. A Alemanha Ocidental recebeu assistência econômica significativa do Plano Marshall dos Estados Unidos, que ajudou na recuperação econômica do país. Isso incluiu a reconstrução da infraestrutura do país, nas indústrias e no estabelecimento de uma economia de mercado. Agora eu vou falar um pouco sobre as consequências no resto do mundo e não só na Alemanha. Primeiro, que foram a emergência de superpotências, onde a Segunda Guerra Mundial solidificou os Estados Unidos e a União Soviética como duas superpotências globais, liderando em todo o mundo em termos políticos e militares. E também ocorreu a fundação da ONU. Em 1945, a Organização das Nações Unidas foi estabelecida para promover a cooperação internacional e prevenir conflitos futuros entre os países. E aí teve o início da Guerra Fria, onde a rivalidade ideológica e geopolítica entre os Estados Unidos e a União Soviética levou ao início da Guerra Fria, que moldou a política global por décadas. Bom, na Alemanha também ocorreu consequências sociais. Uma delas foi o deslocamento de massa, onde milhões de alemães foram deslocados de suas casas devido a mudanças de fronteira e à ocupação aliada. Isso resultou em um enorme desafio humanitário. Também ocorreu o julgamento de Nuremberg, onde líderes nazistas foram julgados na cidade de Nuremberg por crimes de guerra contra a humanidade, estabelecendo a responsabilização por atrocidades em nível global. Também ocorreu a escassez no país, onde inicialmente houve escassez de recursos, alimentos, mas com a recuperação do país, com a ajuda lá da ONU e tudo mais, a economia se estabeleceu novamente. No resto do mundo, as consequências foram um pouco piores, pois houveram muitos traumas. A Segunda Guerra ela deixou cicatrizes profundas em todo o mundo, com muitas pessoas vivendo com traumas devido à guerra e ao Holocausto. Mas também
E não foi só o ruim, também houve o ativismo pelos direitos humanos, onde o trauma da guerra e o conhecimento das atrocidades cometidas levaram as pessoas a pensar, e a começar a fortalecer o ativismo dos direitos humanos e desenvolvendo as leis internacionais dos direitos humanos. Bom, eu vou falar um pouco mais agora sobre o Plano Marshall. Ele foi um plano que forneceu assistência financeira substancial à Alemanha Oriental e permitindo a reconstrução da economia do país, como eu já tinha falado anteriormente. E também vou falar um pouco sobre a reindustrialização e o crescimento econômico. A Alemanha Ocidental passou por um processo de reindustrialização, impulsionando o seu crescimento econômico e tornando-se uma potência econômica na Europa. Bom, no resto do mundo também ocorreu o crescimento econômico global. Após a guerra, houve um período de crescimento econômico significativo em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, impulsionado pela reconstrução e expansão industrial. Também ocorreu o desenvolvimento da União Soviética, onde a União Soviética ela emergiu da guerra como uma potência industrial militar. E embora ela tenha enfrentado desafios econômicos significativos a longo prazo, ela conseguiu aí se tornar uma grande potência. E a reconstrução após guerra foi basicamente isso aí que eu expliquei. Ela teve implicações profundas nas esferas política, social e econômica, tanto para a Alemanha quanto para o resto do mundo. Ela ajudou a moldar o cenário geopolítico da Guerra Fria e estabeleceu princípios de responsabilização por crimes de guerra e teve um impacto duradouro durante longo tempo nas economias sociais globais. O dia 27 de janeiro é reservado todos os anos a uma homenagem que também é um momento de reflexão. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto marca o aniversário de liberação do campo de concentração da Alemanha, que em 2020 completou 75 anos, além de ser ocasião de lembrar de milhões que perderam a vida ou foram de algum modo submetidos a máquinas mortíferas do Holocausto. A data nos intima a deixar de lado as indiferenças e a condescendência diante da discriminação e da exclusão da injustiça. A reflexão deve ter sempre presente o relato das vítimas. Os testemunhos dos que enfrentaram a provocação e o horror do Holocausto é mais poderoso antídoto contra qualquer tentativa de normalizar ou relativar o significado desses crimes atroz e imperdoáveis. Nessa perspectiva, pode afirmar que a memória, por conservar certas informações, contribui para que o passado não seja totalmente esquecido, pois ela acaba por capacitar o homem e atualizar impressões ou informações passadas, fazendo com que a história se eternize na consciência humana, mais do que se debruçar sobre o passado, estudar a história e permitir imaginar um futuro diferente com base nas experiências que já vivemos e compreender as tentativas e os ciclos dos acontecimentos para obter novas perspectivas ou apontar soluções diferentes. O impacto do nazismo na sociedade atual é profundo e duradouro. O Holocausto, que resultou na perda de milhões de vidas, serve como um lembrete sombrio da capacidade da humanidade de cometer atrocidades. O antissemitismo, que foi um pilar do nazismo, ainda persiste em algumas partes do mundo, exigindo esforços contínuos para combatê-lo. Além disso, a xenofobia, que também esteve presente na ideologia nazista, continua a ser um problema global. A desconfiança e hostilidade em relação a estrangeiros e culturas diferentes podem ser vistos em várias partes do mundo, contribuindo para tensões interculturais. A luta contra o extremismo é outra consequência do nazismo. A busca por prevenir a ascensão de movimentos extremistas violentos é uma preocupação constante, e governos, organizações e comunidades trabalham para identificar e combater o extremismo em todas as suas formas. Em resumo, o nazismo deixou cicatrizes profundas na história da humanidade, e seus efeitos negativos ainda são sentidos hoje. A lembrança do Holocausto e o compromisso em combater o antissemitismo, a xenofobia e o extremismo são cruciais para evitar que tais horrores se repitam no futuro. O nazismo foi uma ideologia perversa que causou vários danos à humanidade durante a Segunda Guerra Mundial. É importante refletirmos sobre esse assunto para que não aconteçam erros no futuro. Ao refletirmos sobre esse período sombrio da história, devemos considerar que isso não aconteceu do dia para a noite. O nazismo cresceu em um clima de intolerância, preconceito e desigualdade social. Algo que não pode ser ignorado. Devemos estar sempre atentos a esses sentimentos e trabalhar para eliminar qualquer forma de discriminação em nossa sociedade. Além da reflexão, também devemos agir. É necessário combater o ódio e o extremismo, promovendo a tolerância, o respeito e o entendimento mútuo.
Devemos educar as futuras gerações sobre a importância da diversidade e da igualdade, para que nunca mais caímos nas armadilhas da intolerância.